O telescópio espacial. James Webb nos proporcionou uma impressionante primeira visão das profundezas do nosso universo. O Webb foi lançado com o objetivo de aprofundar nossa compreensão do cosmos. Desde traçar a formação de galáxias distantes até identificar os componentes de exoplanetas, suas descobertas têm fascinado cientistas e observadores do céu. Recentemente, o James Webb detectou um objeto misterioso no espaço que chocou os cientistas. Essa descoberta levanta questões sobre os mistérios que ainda persistem no nosso universo. O que exatamente é esse objeto misterioso? E o que essa descoberta significa para a humanidade? Junte-se a nós enquanto revelamos o assustador novo objeto que o Webb detectou no espaço. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A recente descoberta do James Webb, que foi lançado em dezembro de 2021, trouxe à tona um objeto que pode mudar nossa compreensão do universo de maneiras profundas. Sendo um dos telescópios espaciais mais poderosos já construídos, ele foi projetado para explorar o universo em detalhes sem precedentes, com foco em comprimentos de onda infravermelhos para observar galáxias distantes, estrelas e sistemas planetários. Este objeto misterioso encontrado pelo Webb se comporta de maneira muito diferente dos corpos celestes típicos, como estrelas e buracos negros. Em vez de ser estável e sereno, ele perturba o espaço ao seu redor, fazendo com que nuvens de gás próximas girem de forma errática e a luz se curve de maneiras inesperadas. Os cientistas acreditam que esse objeto pode estar gerando seu próprio campo gravitacional, um campo que muda e se deforma constantemente, tornando-o difícil de estudar. Ele parece criar ondulações no espaço-tempo, uma característica geralmente associada apenas aos buracos negros, mas este objeto não é um buraco negro. O que exatamente é isso e como foi detectado pelo James Webb? Fique ligado, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Esse objeto capturado pelo Webb é bastante estranho por causa de seus movimentos. A maioria dos corpos celestes segue trajetórias previsíveis ditadas pelas forças gravitacionais, mas esse em particular se move de forma errática. Aparentemente, a trajetória desse objeto muda inesperadamente, como se ele tivesse alguma consciência de seu entorno. Esse comportamento levou os cientistas a considerar a inquietante possibilidade de que isso pode não ser um objeto natural. Poderia ser um remanescente de uma civilização antiga, ou até mesmo um sinal de vida inteligente? Tais teorias podem parecer ficção científica, mas as características únicas do objeto nos forçam a considerar possibilidades extraordinárias. Dado o quão estranho é esse objeto misterioso, o Webb foi capaz de captá-lo graças a ser uma maravilha da engenharia moderna. O telescópio também está equipado com tecnologia avançada, que nos permite ver mais longe no espaço do que nunca. E seu sucesso se deve a instrumentos altamente avançados, como a câmera de infravermelho próximo, NIRCam, o instrumento de infravermelho médio, MIRI, e o sensor de orientação de precisão, imagem de infravermelho próximo e espectrógrafo sem fenda. Esses instrumentos foram desenvolvidos por uma equipe global de engenheiros, cientistas e pesquisadores. Essa colaboração internacional ajudou o incrível telescópio Webb a fazer descobertas importantes, como a identificação de algumas das primeiras galáxias formadas após o Big Bang. Essas descobertas não estão apenas ampliando nosso conhecimento sobre como as galáxias surgem, mas também oferecendo informações essenciais sobre como era o universo em seus primeiros dias. Um bom exemplo é o objeto misterioso encontrado no espaço que os cientistas ainda não sabem como classificar. O que torna esse objeto misterioso é o fato de que ele tem uma forma que está em constante mudança, padrões de energia incomuns e movimentos erráticos que sugerem um design ou propósito que os fenômenos naturais geralmente não apresentam. Se esse objeto for artificial, ele sugere a existência de seres inteligentes muito além da nossa tecnologia atual. As implicações disso são surpreendentes.
Estamos à beira de descobrir remanescentes de uma tecnologia alienígena avançada de civilizações que existiram milhões ou bilhões de anos atrás? Ou poderia ser uma sonda ou sinal de uma espécie extraterrestre ativa que ainda está nos observando? Para aumentar o mistério, esse objeto emite sinais fracos que são distintos e padronizados, não explosões aleatórias de radiação como as de estrelas. Isso sugere uma possível tentativa de comunicação ou transmissão de informações. À medida que nos aprofundamos nessa descoberta, nos encontramos questionando tudo o que achávamos que sabíamos sobre o universo e nosso lugar dentro dele. A possibilidade de encontrarmos vida inteligente nunca pareceu tão próxima, e as possibilidades são ao mesmo tempo emocionantes e aterrorizantes. Esta mais recente descoberta do Webb sobre esse objeto misterioso levantou muitas perguntas e gerou uma sensação de confusão entre os cientistas. As tentativas de entender os sinais que ele emite não levaram a respostas claras. Esses sinais não correspondem a nenhuma linguagem ou formato conhecido, levando alguns especialistas a sugerirem que talvez nem sejam sinais da maneira como os entendemos. Isso levanta a possibilidade de que eles possam representar algo muito mais complexo, possivelmente até uma forma de criptografia cósmica que está além de nossa compreensão. O que é particularmente alarmante é que esses sinais parecem estar ficando mais fortes com o tempo. Inicialmente, o objeto era apenas um leve brilho na visão do telescópio, mas agora está emitindo energia a uma taxa crescente, como se estivesse se tornando mais ativo. Isso levou alguns cientistas a se perguntarem se estamos testemunhando o despertar de um dispositivo antigo que esteve adormecido por eras. Se esse objeto for de fato um artefato, levanta questões sobre o que ele pode fazer a seguir. Poderia ele enviar mais sinais, mover-se para mais perto do nosso sistema solar ou interagir com outras entidades cósmicas de maneiras que ainda não podemos prever? O potencial de perigo é real, especialmente porque sabemos tão pouco sobre sua natureza. Esta descoberta nos obriga a repensar nosso lugar no universo. Por séculos, a humanidade tem procurado sinais de vida nas estrelas, muitas vezes assumindo que qualquer civilização inteligente seria ou mais avançada ou menos avançada do que nós. No entanto, esse objeto sugere que há fenômenos no universo que não se enquadram nessas ideias simples. Isso implica que talvez não sejamos os primeiros seres inteligentes a olhar para o cosmos e nos perguntar o que existe além do nosso mundo. Ainda mais inquietante é o pensamento de que pode haver forças no universo mais antigas e poderosas do que podemos compreender. Além disso, a existência desse objeto levanta questões profundas sobre civilizações. Se ele for um remanescente de uma civilização há muito perdida, indica que sociedades inteligentes podem surgir e desaparecer ao longo de vastas escalas de tempo cósmico. Essa descoberta pode servir como um aviso, nos dando um vislumbre do que pode acontecer com a vida inteligente no universo. Estaríamos vendo um relicário de uma civilização que alcançou incríveis avanços tecnológicos apenas para desaparecer sem deixar vestígios? O que causou sua queda e um destino semelhante poderia nos aguardar? A escala dessa descoberta coloca nossa existência em uma perspectiva humilde. O universo é vasto e antigo, e talvez não sejamos os primeiros seres a refletir sobre seus mistérios. Igualmente preocupante é a ideia de que esse objeto possa ser um precursor de algo ainda por vir. Se não for um remanescente do passado, este objeto pode sinalizar eventos que ainda estão por vir. Isso sugere que talvez estejamos testemunhando o início de um fenômeno maior, que ainda não conseguimos compreender por completo. Além disso, a possibilidade de que existam outros objetos semelhantes escondidos nas profundezas do espaço não pode ser ignorada. Se uma existe, podem existir mais. As extraordinárias capacidades do telescópio espacial James Webb podem estar apenas revelando uma fração do que está além. Esse objeto pode ser parte de uma rede mais ampla de anomalias cósmicas espalhadas pelo universo, cada uma com seus próprios mistérios. Apesar do medo que essa descoberta traz, devido à natureza confusa dos seus sinais, ela também oferece oportunidades emocionantes para o progresso científico. Os esforços para entender os sinais emitidos por este objeto misterioso levaram à perplexidade. Esses sinais não correspondem a nenhuma linguagem ou formato de dados conhecidos, e alguns especialistas acreditam que talvez nem sejam sinais no sentido tradicional. Poderiam ser uma mensagem ou algo ainda mais estranho,
como uma criptografia cósmica que não conseguimos decifrar? Ainda mais preocupante é o fato de que esses sinais parecem estar ficando mais fortes. Inicialmente, o objeto aparecia como um leve brilho, mas agora está emitindo energia a uma taxa crescente, como se estivesse se tornando mais ativo. Essa atividade levou alguns cientistas a especularem que ele pode estar despertando após um longo período de dormência. Se esse objeto for de fato um artefato antigo, poderíamos estar testemunhando sua reativação após incontáveis anos. O que acontecerá a seguir é incerto. Poderia ele enviar mais sinais, se aproximar do nosso sistema solar ou interagir com outros corpos cósmicos de maneiras imprevisíveis? O potencial de desastre é real, especialmente considerando o quanto ainda desconhecemos sobre ele. Essa descoberta também nos faz reconsiderar nosso lugar no universo. Por séculos, a humanidade olhou para as estrelas em busca de sinais de vida, muitas vezes assumindo que qualquer civilização alienígena seria ou muito menos avançada, ou muito mais avançada que nós. No entanto, esse objeto sugere que pode haver fenômenos no universo que não se enquadram nessas categorias simples. Ele levanta a possibilidade de que talvez não sejamos os primeiros seres inteligentes a observar o cosmos e a nos perguntar o que há lá fora. Ainda mais assustador é o pensamento de que pode haver forças no universo mais antigas e poderosas do que jamais imaginamos. A captura desse objeto incomum pelo telescópio James Webb levanta questões profundas sobre a existência. Se esse objeto for um remanescente de uma civilização há muito desaparecida, isso implica que civilizações podem surgir e cair em escalas de tempo cósmico. Esta descoberta pode servir como um aviso, dando-nos um vislumbre do passado ou do futuro, e mostrando o que pode acontecer com a vida inteligente no universo. Estamos observando um relicário de uma espécie que alcançou alturas tecnológicas incríveis, apenas para desaparecer sem deixar vestígios? O que causou sua queda? E um destino semelhante poderia nos aguardar? A magnitude dessa descoberta coloca a existência humana em perspectiva. O universo é vasto e antigo, e nós, humanos, talvez não sejamos os primeiros seres a refletir sobre seus mistérios. Igualmente perturbador é o pensamento de que esse objeto pode ser algo que ainda está por vir. Se não for um remanescente do passado, mas um precursor de um evento que ainda não ocorreu, as implicações são assustadoras. Ele pode fazer parte de uma série de eventos ou objetos que estão se movendo pelo universo, alterando o próprio tecido do espaço e do tempo. O que estamos vendo pode marcar o início de algo muito maior, algo que ainda não conseguimos entender. Nossa própria observação deste objeto pode até desempenhar um papel em sua ativação. Será que nosso olhar desencadeou alguma resposta, iniciando uma cadeia de eventos que se propagará pelo cosmos? A possibilidade de que existam outros objetos semelhantes escondidos nas regiões mais distantes do espaço também não pode ser descartada. Se um existe, pode haver mais. As extraordinárias capacidades do telescópio espacial James Webb podem estar apenas revelando uma pequena parte do que existe lá fora. Esse objeto pode ser parte de uma rede maior, uma teia de anomalias cósmicas espalhadas pelo universo, cada uma com suas próprias propriedades e mistérios. O que essa descoberta significa para a humanidade? Essa descoberta pode abrir a porta para uma nova era de exploração espacial, repleta de maravilhas e medos. Que outros antigos artefatos, tecnologias alienígenas ou forças cósmicas podem estar à espreita nos cantos escuros do universo? Apesar do medo que esse objeto traz, ele também apresenta oportunidades sem precedentes para o avanço científico. A descoberta nos desafia a repensar nossa compreensão do universo e a desenvolver novas teorias e tecnologias para estudá-lo. Ele pode conter a chave para desbloquear novos domínios da física, revelando segredos sobre o espaço, o tempo e a energia que nunca consideramos antes. Essa descoberta pode nos ajudar a entender a matéria escura, a estrutura do universo e até mesmo as origens da vida. O potencial para novos conhecimentos é imenso, mas os riscos também são. Esse objeto, com todos os seus mistérios, pode ser um aviso de destruição tão facilmente quanto pode ser uma fonte de insights. Uma das características mais intrigantes desse objeto é sua imprevisibilidade. Diferente de estrelas, planetas e buracos negros, que se comportam de maneira previsível segundo as leis da física,
Este objeto parece operar sob suas próprias regras. Suas emissões de energia mudam sem um padrão claro, e ele parece mudar de forma, como se reagisse a forças que ainda não compreendemos. Isso tem gerado discussões significativas entre os cientistas. Alguns pesquisadores acreditam que o objeto pode ser constituído de um tipo de matéria que ainda não descobrimos. A matéria comum se comporta de maneira previsível sob diferentes condições, como calor ou gravidade. Mas esse objeto não segue essas regras. Ele não age como uma massa sólida, nem se comporta como gases ou líquidos. Seu estado em constante mudança leva os cientistas a considerar a existência de materiais exóticos ou partículas que poderiam ser de dimensões superiores ou formas completamente novas de matéria que nunca encontramos antes. Alguns sugeriram que esse objeto pode ser feito de uma substância teórica chamada quintessência, uma forma de energia escura. Acredita-se que a energia escura compõe cerca de 68% do universo e continua sendo um dos maiores mistérios da astrofísica. Ela é invisível, onipresente e interage com o universo de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Se esse objeto for feito de quintessência ou algo semelhante, ele poderia fornecer aos cientistas uma maneira de estudar a energia escura diretamente pela primeira vez. Entender como a energia escura funciona poderia mudar nossa visão sobre como o universo se expande, seu destino final e até as forças fundamentais que governam a realidade. Para aumentar o mistério, esse objeto afeta as estruturas cósmicas próximas de maneiras estranhas. Embora pareça isolado no espaço, sua presença perturba o ambiente. Nuvens de gás próximas, que normalmente são estáveis, estão sendo puxadas em direção ao objeto, mas não da maneira típica que a gravidade une as coisas. Em vez disso, essas nuvens se movem de forma errática, às vezes acelerando em direção ao objeto e, em seguida, parando subitamente ou mudando de direção, como se fossem empurradas por uma força invisível. Esse comportamento nunca foi observado antes e confunde os astrônomos que tentam entender o que está acontecendo. A atração gravitacional do objeto, se é que ele a possui, não segue as previsões feitas pela teoria da relatividade geral de Einstein, que explica como a gravidade funciona em grande escala. Essa inconsistência sugere duas possibilidades. Ou o objeto está distorcendo o espaço-tempo de maneiras que nunca observamos antes, ou nosso entendimento da gravidade é incompleto. Alguns pesquisadores acreditam que podemos estar testemunhando efeitos semelhantes aos dos buracos de minhoca, que são passagens hipotéticas entre diferentes pontos no espaço e no tempo. Os buracos de minhoca têm sido parte da física teórica por muito tempo, mas nunca foram comprovados. Os movimentos estranhos e as distorções dos corpos cósmicos próximos podem indicar que esse objeto está conectado a um túnel cósmico desse tipo, possivelmente ligando diferentes partes do universo ou até mesmo diferentes dimensões. Se isso for verdade, poderia fornecer a primeira evidência concreta de buracos de minhoca e mudar nossa forma de pensar sobre viagens no espaço. As implicações são incríveis. Um buraco de minhoca em funcionamento, ou qualquer forma de distorção do espaço-tempo, desafiaria a ideia de que viajar mais rápido que a luz é impossível. Atualmente, viagens interestelares parecem um sonho distante, devido às vastas distâncias entre estrelas e galáxias. Mas se o objeto descoberto pelo telescópio James Webb estiver ligado a um buraco de minhoca ou algo semelhante, isso poderia oferecer pistas sobre como aproveitar tais fenômenos para a exploração espacial. Isso poderia abrir o universo de maneiras que só imaginamos na ficção científica, tornando possível a viagem a sistemas estelares distantes ou até mesmo a outras galáxias, o que poderia mudar o futuro da humanidade para sempre. No entanto, com a possibilidade de uma tecnologia tão avançada, surgem riscos. Se este objeto for uma forma de tecnologia avançada, seja artificial ou natural, ele levanta preocupações sobre os perigos de manipular o espaço-tempo. A ideia de dobrar ou distorcer o espaço-tempo envolve forças que estão muito além de nossa compreensão ou controle atuais. Um único erro poderia levar a resultados desastrosos, possivelmente fazendo o espaço-tempo colapsar, criando um buraco negro ou desencadeando algum outro evento destrutivo no cosmos. À medida que os cientistas aprendem mais sobre esse objeto, eles percebem a importância de ter cautela ao explorar os limites da física.
Outro aspecto extraordinário do objeto é sua aparente capacidade de responder ao ambiente, ou pelo menos a ilusão disso. Novos dados sugerem que o objeto pode mudar seus níveis de energia e movimentos quando os cientistas o estudam, quase como se soubesse que está sendo observado. Isso gerou intensos debates sobre se o objeto possui algum tipo de consciência ou inteligência. Poderia ele ser uma entidade autônoma ou uma máquina altamente avançada reagindo de maneiras que ainda não entendemos? Alguns cientistas chegaram a sugerir que ele poderia ser uma sonda de von Neumann, uma nave espacial autorreplicante teorizada pelo matemático John von Neumann. Segundo essa teoria, civilizações avançadas poderiam enviar essas sondas para explorar o universo, cada uma capaz de fazer cópias de si mesma e se espalhar pelas galáxias. Se essa ideia se sustentar, poderíamos estar testemunhando o trabalho de uma inteligência muito além da nossa, uma que tenha dominado tecnologias que só podemos sonhar. Além disso, os sinais vindos do objeto, que estão se tornando mais fortes e complexos, podem não ser apenas ruído aleatório, mas uma forma de comunicação. Embora ninguém tenha conseguido decodificar esses sinais ainda, sua natureza rítmica e estruturada sugere que eles podem conter informações. Se conseguíssemos decodificá-los, poderíamos descobrir o propósito ou a origem do objeto. No entanto, tentar entender esses sinais levanta diferentes questões éticas. Se eles forem de fato uma comunicação, seriam destinados a nós? Decifrá-los poderia desencadear uma resposta para a qual não estamos preparados? Não perca o próximo capítulo, porque é aqui que as coisas ficam interessantes. O significado dos sinais que a nova descoberta emite. Esses sinais podem ser um aviso, uma saudação ou uma indicação de que algo está prestes a acontecer. Os movimentos erráticos do objeto tornam difícil determinar sua distância exata da Terra, mas há preocupações de que ele possa estar mais perto do que imaginamos. Se estiver dentro de uma certa faixa do nosso sistema solar, pode representar uma ameaça direta à estabilidade do nosso bairro cósmico. Suas distorções gravitacionais, anomalias no espaço-tempo e emissões de energia incomuns poderiam ter efeitos imprevisíveis nos planetas próximos, nos asteroides e até mesmo no Sol. Essa possibilidade tem preocupado os cientistas em relação a potenciais desastres espaciais, mudanças nas órbitas planetárias ou, pior, consequências ainda mais graves. Alguns pesquisadores acreditam que essa descoberta pode marcar o início de algo maior, possivelmente enviando ondas através do próprio tecido do universo. Eles fazem paralelos entre essa descoberta e conceitos teóricos como transições de fase cósmicas, que são eventos massivos que alteram o universo e ocorrem quando as forças fundamentais mudam. Por exemplo, quando o universo esfriou após o Big Bang, ele passou por várias transições de fase que moldaram as leis da natureza que conhecemos hoje. Há uma crescente especulação de que esse objeto pode sinalizar uma nova transição de fase, que poderia mudar fundamentalmente as leis da física. Se esse objeto estiver relacionado a tal transição, as implicações podem ser enormes. Podemos estar prestes a testemunhar uma transformação no próprio universo, o que poderia levar a novas formas de vida, energia e matéria, ou resultar no colapso de tudo o que entendemos. Acredita-se que eventos desse tipo sejam muito raros, ocorrendo apenas uma vez durante o tempo de vida de um universo. No entanto, se estivermos vendo os primeiros sinais de esse objeto pode ser apenas a primeira indicação de um evento muito maior e profundo por vir. Enquanto alguns cientistas se concentram no potencial destrutivo do objeto, outros o veem como uma oportunidade para descobertas revolucionárias. O telescópio espacial. James Webb proporcionou uma sensibilidade e capacidades incríveis, abrindo a porta para uma nova era na compreensão do universo. O que está por trás dessa porta permanece incerto. Alguns cientistas defendem uma exploração mais agressiva, acreditando que aprender mais sobre esse objeto nos preparará para as suas consequências. Outros pedem cautela, alertando que o universo está repleto de forças além do nosso controle, e que a curiosidade imprudente pode levar a desastres não intencionais. A humanidade agora enfrenta um momento crítico com essa extraordinária descoberta, que desafia não apenas nossa compreensão do espaço, mas também nosso lugar dentro dele. À medida que o Webb continua a observar o objeto,
Cada novo dado gera discussões na comunidade científica sobre o que isso pode significar para o futuro do conhecimento humano. Além da empolgação inicial, surge uma questão mais profunda. O que essa descoberta diz sobre a existência e os limites do entendimento humano? As características incomuns do objeto, seu comportamento errático, a distorção do espaço-tempo e a possibilidade de tecnologia alienígena avançada nos forçam a repensar como exploramos o universo. Por séculos, a compreensão humana foi baseada na física clássica, mais tarde expandida com a mecânica quântica e a relatividade. Agora, à medida que o objeto exibe comportamentos que não se encaixam nesses modelos, sugere-se que precisamos de uma mudança radical em nossa abordagem ao cosmos. Uma questão urgente é sobre a causalidade, a relação entre causa e efeito. Em nosso modelo atual, essa relação é linear. Uma força é aplicada e uma ação ocorre. No entanto, os padrões de energia e as anomalias gravitacionais do objeto sugerem que ele pode existir fora desse quadro. Há momentos em que parece afetar seu entorno antes que qualquer força mensurável seja aplicada, quase como se tivesse algum conhecimento prévio de eventos futuros. Alguns cientistas especulam que isso pode indicar que o tempo se comporta de maneira diferente nas proximidades do objeto, sugerindo uma quebra localizada da progressão linear do tempo. A ideia de que o próprio tempo pode ser distorcido perto do objeto abre possibilidades incríveis na física teórica. Há muito tempo se especula sobre curvas temporais fechadas, que são caminhos no espaço-tempo que se dobram sobre si mesmos e que poderiam teoricamente permitir viagens no tempo. Se este objeto estiver ligado a tais curvas, isso poderia significar que os eventos ao seu redor podem ocorrer fora de sequência ou se repetir. Isso não apenas desafiaria nossa compreensão do tempo, mas também levantaria questões profundas sobre determinismo, livre-arbítrio e a própria natureza da realidade. E se o objeto percebesse o tempo de forma diferente da nossa? Essa ideia seria quase inimaginável para a mente humana, que experimenta o tempo em uma única direção. No entanto, alguns físicos sugerem que entidades ou objetos em dimensões superiores poderiam vivenciar o tempo como um fenômeno fluido e não linear. Se esse objeto for realmente de uma dimensão superior, ele pode ter a capacidade de manipular não apenas o espaço, mas também o próprio tempo. A estranha interação do objeto com a luz adiciona outra camada de complexidade. Normalmente, objetos no espaço refletem, absorvem ou emitem luz de acordo com as leis físicas estabelecidas. No entanto, esse objeto parece distorcer e redirecionar a luz de maneiras que não correspondem à nossa compreensão da óptica. Uma característica perturbadora é que ele, às vezes, se torna invisível para certos instrumentos, mesmo quando estão apontados diretamente para ele, como se pudesse dobrar a luz ao seu redor, sugerindo que talvez possua habilidades de camuflagem. Isso levou alguns a questionarem se o objeto é senciente ou se foi projetado com uma tecnologia avançada que supera qualquer coisa que a humanidade já concebeu. Este objeto pode manipular a luz de maneira seletiva, sugerindo um conhecimento avançado de como controlar campos eletromagnéticos e partículas quânticas. Os cientistas agora enfrentam a empolgante possibilidade de que este objeto possa desbloquear segredos sobre como dobrar, controlar e moldar a luz e a matéria de maneiras que antes pensávamos ser impossíveis. Se isso for realmente uma forma de tecnologia, poderia levar a grandes avanços em várias áreas da ciência e da engenharia. Por exemplo, poderíamos ver progressos em tecnologias de camuflagem invisível, computação quântica e até geração de energia, estudando como o objeto manipula as partículas fundamentais que compõem a realidade. No entanto, enquanto essas perspectivas são empolgantes para alguns pesquisadores, outros são mais cautelosos. Eles argumentam que o comportamento do objeto indica que ele pode ser uma força perigosa e desestabilizadora. Por exemplo, sua capacidade de interferir com ondas eletromagnéticas poderia ter consequências graves se ele se aproximasse da Terra ou do nosso sistema solar. Já agora, as emissões de energia variáveis do objeto têm interrompido certas sondas espaciais e satélites de longa distância, levantando preocupações sobre a segurança da nossa tecnologia espacial. O risco de que esse objeto possa interromper sistemas de comunicação ou de energia em escala planetária é real,
mesmo que ainda seja improvável. Dado o seu comportamento imprevisível, não há garantia de que a humanidade seria capaz de antecipar ou impedir quaisquer efeitos negativos de sua proximidade. As estranhas mudanças na gravidade do objeto sugerem que ele pode estar conectado a coisas como ondas gravitacionais. Essas ondas são ondulações no espaço-tempo que Einstein previu, e os cientistas recentemente confirmaram sua existência. Os picos de energia vindos do objeto podem significar que ele está criando ou amplificando essas ondas. Se isso for verdade, poderia significar que um evento cósmico significativo está prestes a acontecer, como a fusão de buracos negros ou um colapso supermassivo. Tal evento poderia ter sérios efeitos em todo o universo, alterando não apenas o espaço-tempo próximo, mas também criando enormes ondas de choque que poderiam perturbar sistemas estelares inteiros. A descoberta desse objeto pelo telescópio James Webb levanta sérias questões sobre o quão preparados estamos para enfrentar os perigos de explorar o desconhecido. Embora o telescópio seja uma realização científica notável, esse objeto pode estar além do nosso atual entendimento e controle. Há uma crescente preocupação de que simplesmente observar o objeto possa desencadear efeitos que não compreendemos totalmente. Isso se conecta ao efeito do observador na física quântica, onde o ato de observar pode alterar o que está sendo observado. Alguns temem que estudar o objeto possa ativar propriedades ocultas, tornando-o mais ativo e ainda mais perigoso para o universo. Uma possibilidade alarmante é que esse objeto seja parte de um sistema maior ou uma rede de objetos semelhantes espalhados pelo universo. Se for verdade, isso pode ser apenas uma parte de uma estrutura cósmica muito maior. Se essa rede de objetos for capaz de manipular espaço e tempo, poderia ter consequências enormes para galáxias muito além do que o Webb pode detectar. Essa descoberta também reacendeu discussões sobre vida extraterrestre, mas em formas que nunca consideramos. Em vez de procurar por planetas como a Terra, este objeto sugere que uma inteligência alienígena poderia existir de maneiras que não podemos imaginar, talvez como energia ou até mesmo como consciência, manipulando o próprio universo. Se uma civilização alienígena antiga criou esse objeto, ele poderia ser uma ferramenta, um vestígio ou até mesmo um aviso. E se a tecnologia avançada deles tivesse levado à sua queda? Será que isso pode ser uma lição para a humanidade, alertando-nos sobre os perigos de empurrar a tecnologia, além do que podemos compreender? Essa possibilidade levanta questões éticas. Se algum dia adquirirmos o poder de manipular o espaço e o tempo, como devemos usá-lo? Será que, em nossa busca por conhecimento e poder, poderíamos acidentalmente causar nossa própria destruição? Essa descoberta pode estar nos dizendo para repensar nossos objetivos como civilização. Em vez de apenas perseguir maiores avanços tecnológicos, talvez devamos focar mais em entender as responsabilidades que vêm com tal poder. Enquanto os pesquisadores continuam a debater essas questões mais profundas, o desafio de estudar esse objeto misterioso cresce. Embora o James Webb tenha nos dado a primeira visão de perto, alguns especialistas dizem que precisamos de novas ferramentas e missões para compreendê-lo completamente. As ideias variam desde o envio de sondas espaciais, equipadas com sensores avançados, até a construção de telescópios ainda mais poderosos. Quais são seus pensamentos sobre essa última descoberta? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal para mais vídeos interessantes. Obrigado por assistir e até a próxima.